você. Espero que você esteja bem, preparado, preparada para começarmos mais uma aula. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de um tipo de divisão celular chamada mitose, tá bom? Não esquece de pegar o teu material, não esquece de anotar os pontos principais e, principalmente, prestar atenção em todas as etapas da mitose. A divisão celular, também chamada de ciclo celular, corresponde ao conjunto de transformações pelas quais a célula passa desde a sua formação até o seu desaparecimento. A divisão celular, ela é dividida em duas etapas: a intérfase, ou fase de crescimento, e a fase realmente que ocorre a divisão celular, que pode ser de dois tipos, mitose e meiose. Nós, na última aula, falamos um pouco sobre a intérfase, que é uma fase em que as pessoas pensam que a célula vai estar só descansando, mas a gente viu que isso não é verdade. Então, vamos dar uma relembrada? A intérfase é uma fase em que a célula ela não está se dividindo, porém ela não está parada, tá certo? Ela está tendo o seu funcionamento. Então, nessa fase, o que é que acontece? Ela vai aumentar o seu tamanho, ela vai fazer uma produção maior de proteínas, tá certo? Esse período da intérfase é o período mais longo do processo da divisão celular, tá bom? Aqui também vai ter na intérfase a duplicação do DNA, a divisão dos centríolos, tá? E como eu falei, a produção, né, uma maior produção de proteínas. Então, a intérfase, nós vimos também que ela foi subdividida em três fases, que é a fase G1, né, chamada de gap, ou intervalo, é o quê? É antes dela começar a fazer a duplicação do DNA. De uma maneira bem simples, essa fase G1 seria assim, o chamado, para de fazer tuas funções e vamos começar a se dividir. Aí ela, o que é que ela faz? Ela aumenta o tamanho, ela começa a aumentar a produção, né? A síntese de proteína, tá certo? A produção do RNA, que vai fazer a síntese proteica. Aí vem a fase S. Na fase S da intérfase, o DNA se replica, ele se duplica. Ok? É aquela fase que, pronto, me chamaram, então agora eu vou parar e vou. E a última fase, S2, é justamente o intervalo, vamos dizer assim, entre a síntese do DNA e a mitose. É aquilo que vai anteceder. É como se fosse os retoques finais. E aí, tá tudo ok? Você está duplicado, você aumentou o seu tamanho, eu tenho tudo certinho. Então, vamos começar a divisão. Ok, então geralmente não. A intérfase é o período mais longo do processo da divisão da célula, tá bom? Então na imagem a gente vê, né? As três fases da intérfase, aqui ó, a G1, tá vendo? Né? O processo inicial começa aqui, ela tá nas suas funções aqui, ó, funções vitais, aí ela recebe o chamado, aí vem a fase da duplicação, e a fase de vamos lá, tô pronto. Você percebe que aqui tem dois M's. Por quê? Porque existem duas divisões, a mitose e a meiose. Hoje a gente vai falar da mitose, tá bom? E o que é a mitose, professora? A mitose, gente, é a divisão da célula em que uma célula-mãe, ela vai originar duas células filhas geneticamente iguais, ou seja, com o mesmo material genético, com a mesma quantidade de cromossomos. É uma célula que se divide em duas, ok? Como tá aí, ó, é o processo de divisão celular em que uma célula-mãe origina duas células filhas idênticas, ou seja, com o mesmo número de cromossomos.
Então, é um processo equitativo, certo? E por que a mitose é importante para nós, seres vivos? Primeiro, a mitose é importante para os seres que fazem a reprodução do tipo assexuada, tá? Outra coisa, é por causa da mitose que surgem novas células no nosso corpo e também se renova tecidos que foram lesionados, que foram desgastados, tá bom? A mitose ela só não vai estar relacionada com as nossas células sexuais, tá bom? Então, ó, ela foi dividida nas seguintes fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ai, meu Deus, professora, como é que eu vou decorar isso? Eu vou te dar uma dica bem facilzinha que tu não vai esquecer jamais, tá bom? E aí acontece no final a citocinese, que é a separação. Vamos lá? Vamos ver cada uma dessas fases. Esse é o momento mais importante da nossa aula de hoje. Então, aqui, ó, é a imagem, né, a leitura em forma de imagem do que eu disse para vocês da mitose. Uma célula mãe, que tem 46 cromossomos, 2 Ns, ela é diploide, vai originar duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos. Aqui é em forma, né, uma outra imagem, a célula mãe está originando as células filhas. Então, vamos lá. Prófase, a primeira etapa da mitose. O que é que acontece na prófase, professora? É a fase do início, né? Os cromossomos estão condensados. O que é isso? Me esqueci. Estão juntinhos, menino. Se esquecer, se for, esquece não. Se lembra que a cromatina se condensa e quando ela chega no seu grau máximo de condensação, se formam os cromossomos, eles estão bem condensadozinhos. E eles são ligados pelo quê? Eles são ligados pelo centrômero. Então, vamos lá. Os cromossomos estão aqui, ó. Vai acompanhando também a seta. Se depois tu copia, tu dá um print. Mas presta atenção, entende. Então, ó, eles estão bem condensados. Aqui, o que é que acontece? A carioteca... O que é carioteca? Menino, se esquecer se foi... É a membrana que protege o núcleo. Certo? Então, a carioteca e o nucleolo, eles começam a se desorganizar, eles vão desaparecendo. E precisa, para esses cromossomos, ó, eles se... Não é uma divisão, gente? Ok? Então, o que é que acontece aqui, ó? A carioteca e o nucleolo, eles começam a se desorganizar e desaparecem. Outra coisa, os cromossomos estão bem condensados aqui, e aí vai aparecer, ó, a formação do fuso mitótico. E outra coisa, lá na intérfase, se lembra que apareceu a duplicação dos centríolos, que são organelas que vivem no citoplasma? É esses daqui, ó, os centríolos. Então, aqui na prófase, esses centríolos, o que é que vai acontecer? Eles vão começar a formar o fuso mitótico. De uma maneira aqui, ó, bem simples. É essa linhazinha aqui que vocês estão visualizando, ó. Início da formação do fuso mitótico ao redor do núcleo pelos centrossomos, que são formados por microtúbulos, que é os centríolos. Então, aqui, ó, eles vão formando o fuso e eles vão indo para o polo dessa célula. Ele está aqui e eles vão fazendo assim, ó. Certo? Nessa etapa, verificamos que cada cromossomo duplicado está presente com duas cromátides irmãs. Se lembra que a gente viu na última aula? É isso aqui, ó, as cromátides irmãs. E elas são juntas, elas são grudadinhas, vamos dizer, por causa dos centrômeros. Depois tem os braços, que a gente viu a classificação deles. Então, isso é a prófase. Então, o que é que você precisa saber da prófase? Os cromossomos estão condensados, a carioteca ela começa a desaparecer, né? Desorganizar e desaparece. Aí começa a formação do fuso mitótico, ok? E aí a gente vai para a próxima fase,
metáfase. O que é a metáfase? Meio é a fase intermediária. Os cromossomos eles vão permanecer na região equatorial da célula, na placa metafásica, já totalmente espiralizados e condensados. Os centrossomos já migraram totalmente para os polos opostos da célula. Ao fim da metáfase, os centrômeros já começaram a se duplicar. Ou seja, metáfase, lembra disso que você não erra. Se cair imagem também, tu não vai errar. Então, ó, o que é que acontece? Eles vão todos se alinhar. A carioteca desapareceu, teve aquela desorganização na prófase. Então, eles começam a se alinhar aqui, ó, na região equatorial. Olha o fuso nos polos, tá vendo, ó? Tá vendo? Esse centrômerozinho aqui agora começa a se dividir. Então, a gente passa para a próxima fase, que é a anáfase. A anáfase é a fase mais curta da mitose. Inicia-se de maneira abrupta, com a separação. Você, eu não quero mais você. Desapareça, vamos nos separar. Então, por isso que ele fala assim, então, se separa essas cromátides. Elas estavam juntinhas, por isso que são cromátides irmãs. Ah, não quero mais saber nada. Separou. E completa-se, né? Elas se separam em poucos minutos. O que é que acontece? Na anáfase, aquelas fibras que estavam no polo começam a diminuir o seu tamanho. E aí, cada cromátide que foi separada vai para um ladinho desse polo. É como a gente vê na imagem aí, ó. Eles se separaram, tá vendo, ó? E cada um vai para um canto, vamos dizer assim. Estamos brincando, não tem aquela birra, né? Ah, fica aí sem falar, fica não sei o quê. Cada um vira para um lado, pronto. Essa é a anáfase. E aí a gente chega na última fase, a telófase. O que é a telófase? É o fim, a conclusão? É a fase onde os cromossomos, eles começam a desenrolar, ou seja, a se descondensar. É como se eles estivessem mais aliviados. Conseguimos, se dividimos. É possível notar a formação dos núcleos por causa do ressurgimento dos envelopes nucleares ao redor de cada lote de cromossomo. Os núcleos reaparecem e se organizam junto com a carioteca, que tem que proteger esse núcleo, não é verdade? Então, os centrossomos, os centríolos, eles já estão em seu local definitivo nas células filhas. É isso aqui, ó. Não brigaram, não se separaram. Olha que coisa linda a telófase. Agora aqui, ó, cada um voltou, ó, a carioteca aqui e a carioteca aqui. Os cromossomos, eles já estão mais aliviados. E os centríolos aqui já estão na sua posição inicial. Então, gente, a mitose concluída vai ser o quê? A citocinese. Isso aqui é o final da mitose, a telófase. Só que não são duas células. Quando acontece aqui, ó, esse fechamento, vamos dizer aqui, da membrana plasmática finalizada, aí a gente chama de citocinese, que é esse processo aqui, ó, divisão do citoplasma, da membrana não, desculpa, do citoplasma. A citocinese é a divisão do citoplasma, que vai dar origem, ó, às duas células filhas. E ocorre no final da telófase. Por isso que a citocinese não é uma etapa. Cuidado com essa casquinha de banana. A citocinese é o final da telófase, mas ela não se enquadra como uma etapa. Só são 4 etapas. Cuidado que tem questão de vestibular, de Enem, que gosta de colocar para te induzir a errar. Mas você é meu aluno e você não erra, não. Ok? Então, aí está a citocinese. Então, aqui estão todas essas fases que a gente visualizou e viu até agora. Então, ó, a intérfase, aquela fase, né, professora, que ela tá de boa, sem fazer nada não, vice-menino. Ela tá trabalhando, ela só não tá se dividindo. Se liga também nisso aí. A prófase, ó, aqui, ó, tá vendo? Os centríolos foram duplicados ou centrossomos. Aqui já começa a ficar desorganizado, né? Aí aqui, ó, na prófase.
os cromossomos se condensam, os centrossomos formam o fuso, né? Mitótico, e ele começa a ir para a extremidade aqui, ó, para o polo, né, da célula. Aqui na metáfase no meio, eles vão se alinhar, tá vendo? Na anáfase, aquela briga, cada um vai para o seu lado e o fuso mitótico começa a diminuir o seu tamanho. Acompanha a seta, se liga. E aqui na telófase acontece a separação e formação das duas células filhas, que finaliza, né, na citocinese. Ok? Não fica fácil quando a gente presta atenção, quando a gente tem calma. Então, eu quero ver se vocês entenderam tudo isso que eu falei até agora, porque agora é com você. Em organismos unicelulares, divisão por mitose significa o que para eles? Crescimento, regeneração, recombinação, reprodução ou gametogênese? Ele tem uma célula, a mitose vai ser boa para ele por causa de quê? Sei não, professora. Não sabe não o que é mitose. Uma célula mãe vai dividir em duas filhas, então vai ser o quê? Reprodução, gente. Super fácil essa questão. Letra D de dado. Então vai ser bom porque ele tem uma e ele vai se dividir em duas. Qual das frases a seguir em relação à divisão celular por mitose é uma incorreta? Qual é que está errada? Vamos lá. Vamos ler as alternativas, depois a gente analisa. Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontra-se no equador da célula em maior grau de condensação, na metáfase. A célula, letra B. A célula mãe dá origem a duas células filhas com metade do número de cromossomos. Letra C. As células filhas são idênticas às células mãe. Letra D. Ocorre nas células somáticas, tanto de animais como de vegetais. E a letra E. É um processo muito importante para o crescimento dos organismos. E aí, qual é a errada? Dá 3 segundos. Qual é? Letra B. Professora, gente, quando a gente não lê devagar, quando a gente não interpreta, é por isso que eu sempre falo, cuidado com a casquinha de banana. Tá quase toda, só tem uma palavrinha aí que tá errada na letra B. Ah, é verdadeira, é verdade. Na metáfase, no meio, os cromossomos com as duas cromátides, eles vão ficar alinhadozinhos assim na placa equatorial, né, da célula, no maior grau de condensação. Verdadeiro. A letra C, tá certa também. A mãe vai originar duas filhas idênticas. A D, ocorre nas células somáticas? Sim, são as células do corpo. Você lembra que eu falei menos nas células sexuais, são em outras células. É um processo importante para o crescimento? Sim, que vai ser produção e renovação das nossas células. E a B, onde é que está o erro da B? A célula mãe dá origem a duas células filhas, verdadeiro, com metade, não é metade do número de cromossomos, é a mesma quantidade. Então, o erro está aí, tá certo? Então, é a letra B. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Outra coisa também que eu gostaria de dizer. Aí, essa mitose, a gente deu ênfase à parte da mitose que acontece na célula, vamos dizer assim, animal. Existe uma diferença entre a mitose da célula vegetal, que a gente vai ver isso na próxima aula. Então, esse processo aí é diferença pouca, de uma para outra. Mas aí, essa mitose que a gente viu, essas etapas, ela está voltada para as células animais, para as células dos animais, né? Para as nossas células, ok? Então, qualquer dúvida, perguntem. Vamos pegar o nosso material, vamos ler, né? Resolver exercícios. Um grande beijo, obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.